Fala pessoal, essa é a série React avançado da Front Academy. Hoje a gente vai estudar useState, como utilizar state em um componente de função do React. Se você não conhece a Front Academy, entre aí na descrição, segue a gente no Instagram, entra lá na nossa página, dá uma olhada nos nossos cursos. A gente é uma escola focada 100% em front-end, com o objetivo de formar front-ends de nível sênior. Certo? Então, entra lá, acompanha a gente, segue a gente aqui também no YouTube e vamos lá para o nosso conteúdo. Eu vou utilizar como base esse artigo que eu escrevi aqui para o blog da Front Academy, então vou deixar o link aí na descrição. A gente vai ver tanto a parte prática do useState quanto uma parte um pouco mais teórica. Então a gente vai entrar realmente a fundo, porque o objetivo, de novo, é formar devs de nível sênior. Então não basta só você saber utilizar, mas você precisa realmente entender as funcionalidades, como que elas realmente funcionam e saber explicar elas de cima até embaixo. Certo? Então a gente vai ver como utilizar ela para criar um componente de count, bem simples, certo? E a gente vai elaborar esse exemplo. Eu estou clicando aqui, ele está atualizando, né? Isso aqui é feito com o useState. A gente vai elaborar ele para utilizar vários tipos de dados diferentes. Então a gente vai ver como utilizar o state com number, que é o caso aqui do count, com strings, com objetos, com arrays, certo? E com booleanos também, né? Então a gente vai ver tudo isso e vamos entrar aqui numa parte mais teórica, entendendo como que ele funciona ali por baixo dos panos e por que que o useState existe, né? Qual que é a necessidade de um state. Certo? Então, vamos lá. Aqui no artigo eu explico o que é um hook, né? Eu falo que o useState ele é um hook. Você provavelmente já está familiarizado. Se você não tiver, vê lá na documentação do React sobre os hooks. Os hooks normalmente eles começam com a palavra use e o useState provavelmente é o mais comum, né? Ele é o mais o pessoal vê normalmente de início. Talvez você já tenha usado ele. Então o objetivo de hoje é tanto ensinar para quem não sabe, mas também ir bem a fundo para quem já usa ele, realmente limpar o seu conhecimento ali e ter certeza de que ele está bem afiado. Certo? A sintaxe do useState, ela é essa daqui. Você cria uma const. Dentro dessa const você vai ter um array. Isso aqui é um destructuring, né? Se você não conhece o destructuring assignment, tem aqui também um artigo nosso aqui do blog explicando o que que é ele. Mas basicamente o useState, quando você executa ele, né? Ele é uma função, você executa ele e passa um valor inicial. Aqui no caso eu estou passando false. Essa função vai te retornar um array com dois valores. O primeiro é a variável que você está criando e o segundo é uma função que o objetivo dela é alterar o valor da primeira. Certo? Então a gente vai ver isso na prática aqui. Eu estou aqui com esse componente counter, eu vou criar ele aqui do zero. Vou apagar esse aqui. Vou apagar até o import, então tá lá limpo. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável count. GitHub Copilot ele já está escrevendo o código inteirinho para mim, né? Vou utilizar ele. Se você não usa o Copilot, sugiro que use, ele é muito bom. Import useState from React. Certo? Então você importa ele dessa forma e usa ele dessa forma. E aí eu vou criar um button bem simples, aonde o texto dele vai ser o count é count. E aí eu coloco aqui a minha variável. Vou dar também aqui um console log nessa variável para poder inspecionar aqui. Então você está vendo lá, o count é 0. Por que 0? Porque é o valor inicial que eu passei aqui. O valor inicial que eu passar é o valor que esse state vai iniciar sempre que esse componente renderizar. Então se eu passar aqui, por exemplo, 100, quando o meu componente iniciar, ele vai ser 100. E se eu passar, por exemplo, uma string, ele vai ser a string que eu passei. Se eu passar false, ele não vai exibir nada, porque false não tem valor, mas se eu transformar isso em string, opa, você vai ver que ele está false, né? E aqui no console também está false.
Então, o valor inicial que eu passar é o valor que a minha variável vai ter aqui. Se eu não passar nada, ele vai ser undefined. Isso aqui é importante, tá? A gente vai ver que, em geral, você não deve utilizar dessa forma, né, com undefined. Você tem que já passar o valor no tipo que você vai usar. Então, se eu quero usar uma string, por exemplo, eu passo uma string vazia, certo? Isso aqui eu explico aqui no próprio artigo, né? Então, ó, perceba a diferença de eu criar um monte de use states sem tipo, né, sem um tipo inicial, e de eu criar eles com um tipo inicial, né? Se ele é um booleano, coloco false ou true. Se ele é uma string vazia. Se é um number, normalmente zero. Se é uma lista, um array vazio. E se é um objeto vazio. Isso aqui vai, inclusive, evitar muitos bugs no seu código. Então, sempre que você iniciar o state, passa ali o valor inicial de acordo com o tipo que você quer que aquela variável tenha. E aí eu vou criar aqui um onClick desse button e eu vou passar setCount igual count mais 1. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor atual dele, no caso é 0, e somando mais 1. Então, quando eu clicar nele, ele vai ser 1. O valor inicial dele, o valor atual dele não é mais 0, certo? Então, o valor inicial é 0, mas o valor atual dele agora é 1. Se eu clicar de novo, vai ser 1 mais 1, 2. Então, eu tenho esse contador aqui funcionando. Certo? Sem grandes segredos, você vê que ele é bem simples de usar nesse exemplo aqui, mas a gente vai elaborar ele para realmente entender a fundo o que está acontecendo. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou demonstrar é o porquê que você precisa fazer isso com useState. Se você veio de um curso de JavaScript, direto de um curso de JavaScript, sem ver o React, você provavelmente teria a intenção de fazer algo desse tipo aqui, ó. Você criaria um let e no onClick você alteraria o valor desse let. Count igual count mais 1. Você faria algo desse tipo, né? Se você viu no curso de JavaScript, esse é o jeito certo, né, no JavaScript de se fazer isso. Só que por que isso não funciona no React? Ó, eu tô clicando aqui, ele não atualiza, né? Ele não funciona porque apesar de você estar alterando o valor dessa variável, o React não entende que ele precisa renderizar de novo. Certo? Então, o componente no React ele tem esse comportamento de renderizar várias vezes de acordo com o que está mudando dentro dele. Nesse caso, com uma variável let, ele não entende que ele precisa renderizar. Então, ele até está trocando o valor na memória, mas ele não sabe que ele precisa renderizar novamente. Então, daí vem a diferença de você usar um state, a necessidade de você usar um state. O state ele é isso, ele é uma variável comum, porém tem essa funcionalidade de fazer o React entender que aquela variável trocou e atualizar a renderização dele. Certo? Então, seguindo essa estrutura aqui de uma variável com o nome e uma função para alterar ela, a gente poderia simular ela aqui. Eu poderia criar uma função setCount, onde ele recebe um value e ele faz count igual a value. E aí eu trocaria isso aqui para setCount, count mais 1. Certo? Então é isso aqui que o useState está fazendo. O useState está fazendo exatamente isso. Ele está criando uma variável e criando uma função que altera o valor dessa variável e retornando ela dentro de um array. E esse array a gente faz um destructuring aqui e pega o valor deles. Com a diferença de que o useState vai fazer o React entender quando essa variável tem alguma alteração e vai atualizar. Certo? Então, criamos aqui um exemplo bem simples com o count. Agora a gente vai entender um pouco mais a parte teórica, né? O que está acontecendo aqui por trás disso tudo. Aqui eu criei um desenho aqui bem simples da nossa aplicação. Eu vou representar aqui tanto o código quanto
a renderização dele. E aqui na direita temos o app, a memória do app, a memória da aplicação. Eu tenho a variável e o valor. Na memória da aplicação, ela funciona dessa forma meio de banco de dados, né? Você tem uma variável e um valor. O que que acontece? Quando eu faço aqui um const count, set count igual state 0, o que que vai acontecer na memória da aplicação? Ele vai criar aqui as duas variáveis, count e o set count, e o valor delas vai ser 0 no count, e o set count ele é uma função, certo? Uma função que recebe um valor, e quando ele é executado, ele atualiza esse valor aqui. E aí, quando eu faço o count count, o que que vai acontecer? Aqui embaixo, né, que é onde está renderizando, ele vai aparecer isso, né? O count é 0. Ele vai ler o valor dessa variável count, que é o que a gente criou aqui em cima. O valor inicial dela é 0, então ele vai ver lá na memória count, vai pegar o valor 0 e vai exibir aqui. Quando a gente tem lá o botão que a gente faz um clique nele, set count, count mais 1, certo? Opa. O que que vai acontecer? Quando eu clicar nele, isso aqui vai estar dentro do botão, né? Quando eu clicar nele, ele vai chamar o set count e vai passar o valor atual dele, no caso é 0, mais 1, ele vai dar 1. E aí ele vai chamar essa função e vai trocar o valor aqui para 1. A partir do momento que ele troca aqui o valor para 1, o React ele renderiza de novo, né? Ele faz, ó, renderiza de novo e aqui aparece 1. Certo? Então é isso que está acontecendo por baixo dos panos. Quando eu crio um let normal, sem o useState, igual no exemplo que eu criei ali, let count igual a 0 e só atualizo ele, né? Count mais igual a 1. A minha variável aqui, ela até troca de valor, né? Ela tá 1, ela vira 2, vira 3. Só que não acontece essa renderização. Então o meu valor fica sempre estático, ele nunca muda. Certo? Então é por isso que é preciso utilizar o useState. Existe até uma piada, os próprios desenvolvedores do React admitem isso, né? Que o React ele não é reativo, né? Isso aí é um conceito um pouco mais avançado de programação, mas o React ele não é reativo porque ele não reage a essas mudanças de variáveis ali com o let, né? Ele reage apenas dessa forma mais própria do React, né? Algo que só existe no React, nessa sintaxe. Certo? Então é isso que está acontecendo. E aí você consegue passar, evidentemente, qualquer valor aqui dentro do useState. Você consegue passar strings, você consegue passar booleanos, a gente vai ver como trabalhar com isso. Certo? Então a gente vai criar aqui alguns comportamentos com cada um dos tipos para você entender como trabalhar o useState com cada uma dessas variáveis. Então a próxima eu criei aqui com um number. Com o number você pode fazer absolutamente qualquer coisa, você pode fazer menos, inclusive. Você pode fazer dois botões, você pode fazer um que diminui, um que aumenta, certo? Então, um aumenta, o outro diminui. E aí eu posso passar o count para um texto aqui separado. Certo? Então eu posso fazer essa funcionalidade aqui. A forma como você vai trabalhar com o state vai depender da sua aplicação. Então agora vamos ver com outros tipos, como que a gente utiliza outros tipos, né? O name, vou criar aqui uma variável name com o tipo string. O tipo string, em geral, a gente utiliza dentro de inputs, certo? Então eu vou criar aqui, ó, vou colocar aqui o name é name.
Isso aqui é importante, tá? Opa, ele bugou alguma coisa aqui. Engraçado, ele tá vindo algum caractere especial aqui que tá quebrando. É muito importante você entender como que trabalha com cada um dos tipos, tá? Então, principalmente objeto e array, o pessoal tem muita dificuldade em trabalhar com objeto e array. Ele não é muito didático como você trabalha com eles, então é importante você saber utilizar todos os tipos. Certo? Então tem aqui o name é name. E aí tem uma string vazia. O que eu colocar aqui vai ser o que está aqui, né? Eu vou deixar uma string vazia e vou criar um input aonde o value dele vai ser o name. Então o que eu colocar aqui vai para dentro do input. Só que aí você vai perceber que eu não consigo digitar. Eu estou digitando e não está trocando nada, né? Por quê? Porque aí eu preciso, quando eu digitar, trocar o valor do name. Então eu vou colocar aqui um onChange. O onChange recebe um evento. E aí eu coloco um setName igual i.target.value. Tá? Então eu digito e aí eu troco o valor do meu state e ele atualiza automaticamente em qualquer lugar que está utilizando aquele state. Então normalmente strings são utilizadas dessa forma. Esse event target value é algo particular do HTML, tá? Não vem muito ao ponto aqui da nossa aula. A gente vai trabalhar isso em outras aulas. Mas cada evento, né, dentro de um input, dentro de um button, ele tem aqui um evento que tem várias propriedades dentro dele, né? Então, clique a gente não usa aqui nesse caso, mas no onChange a gente precisa do iTargetValue, que é o value que você está digitando ali na hora. Um outro caso muito comum é o booleano. Então, eu vou criar aqui o liked, setLiked. Esse exemplo eu criei simulando um botão de like, certo? Do tipo de rede social. Então, eu vou criar aqui, ó, button. Vou criar um button e vou criar uma condição. Se ele tiver liked, eu vou exibir liked. Se ele não estiver liked, eu vou exibir not liked. Certo? Aqui eu poderia, por exemplo, exibir um coraçãozinho cheio, aqui um coraçãozinho vazio, aqui um joinha e aqui um joinha vazio, certo? Então dependeria da minha aplicação. E aí, no onClick, vou dar um zoom aqui, talvez seja pequeno aí, né? Esse é um padrão bastante comum de booleano, tá? Você chama o setLiked e passa o contrário do liked. O contrário da sua variável, né? O que que isso aqui vai fazer, ó? Você vai ver que... Vou colocar aqui no P para ele quebrar a linha. Você vai ver que ele vai alternando, né? Eu clico, ele vai para liked, eu clico, ele vai para not liked, ele vai alternando. Eu vou dar um console log aqui para ficar mais claro. Olha, tá false, eu clico, ele vai para true, clico false, true, false. Ele vai alternando, né? O not liked, a negação da variável booleana, ela faz isso, né? Quando eu tenho uma variável false, o contrário de false é true. Quando eu tenho uma variável true, o contrário de true é false. Então eu estou fazendo isso. Troca o meu liked, né? Set liked para o contrário do valor dele. Então, se ele é true, vai ficar false. Se ele é false, vai ficar true. Normalmente, com booleano, a gente utiliza dessa forma. E aí a gente tem arrays e objetos. Aqui a gente já entra numa parte mais complexa. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma lista. Eu chamei aqui de list, set list. Use state, e aí você inicia com um array vazio. Para renderizar um array, a gente tem a sintaxe do map. E o que a gente vai renderizar para cada item? Vou fazer aqui uma lista. Eu vou renderizar um item. Eu vou renderizar o próprio item, né?
Então, isso aqui a princípio não vai ter nada. Mas vamos supor que eu coloque aqui uma lista, né, de frutas, por exemplo. Banana e maçã. Ele vai exibir lá banana e maçã. O que que eu preciso? Eu preciso adicionar um item ou remover um item. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer dois botões. Vou chamar um de adicionar laranja e um de remover o último item, por exemplo. Melhor, eu vou fazer aqui mesmo, ó, item, e eu vou colocar um botão aqui para remover o item. Certo? Então tá bem feio aqui o negócio, mas basicamente eu tenho uma lista, cada item tem um botão de remover, e eu tenho um botão aqui de adicionar laranja. O de adicionar laranja é mais simples, tá? Então eu vou fazer aqui um on-click. O que que a gente precisa fazer nesse on-click? A gente precisa trocar o valor atual para um novo array. Esse novo array precisa ter tudo que já existe. É o que ele está fazendo aqui nessa sintaxe de spread. Mais o item que eu estou adicionando. Então eu vou colocar aqui laranja. O GitHub Copilot ele fica dando spoiler aqui do código, né? Vou ativar ele por enquanto aqui. Beleza, desabilitei ali o Copilot para ele parar de dar spoiler da aula. Então, quando eu clicar em adicionar laranja, ele vai adicionar lá um item. Certo? Sempre que eu clicar aqui, ele adiciona uma nova laranja. Certo? Então, essa sintaxe aqui, você precisa absorver ela, que é a sintaxe de copiar um item, copiar um array, e adicionar um novo item, que é um array novo com spread e o novo item. E aí a gente dá um set list, vai trocar o valor do useState. Essa é a forma de normalmente adicionar. E para remover é um pouco mais complexo. Lembrando que eu estou passando aqui em todos os tipos, né, de formas de utilizar o useState. O objetivo é fazer você realmente ter um conteúdo que te torne apto a utilizar o useState com todos os tipos de objetos, de dados, né? Então, se você tiver com dúvida, vai lá no tipo exato que você quer estudar e vê ele lá com calma. Certo? No onClick a gente precisa filtrar esse array. Precisa filtrar ele sem o item que a gente está passando. Então, normalmente o que a gente faz é criar uma nova variável aonde a gente chama a variável que já existe, no caso list, e a gente filtra ele, filter, certo? O filtro ele tem a sintaxe. O que que eu vou fazer nesse filtro? Eu quero tirar, então eu vou colocar diferente do item, que é o item que eu estou vendo neste momento. E aí eu vou colocar um set list filtered, certo? Então você vê que eu criei essa variável só para facilitar a leitura, mas isso aqui poderia ter vindo aqui. Isso poderia vir direto aqui, mas para facilitar a leitura eu vou deixar desse jeito. Então ele vai filtrar o meu array dentro dessa condição, tirando os itens que são, deixando os itens que são apenas os diferentes, ou seja, vai tirar o item ali. Então, remover maçã, maçã sumiu. Remover laranja, ele vai apagar tudo porque todos têm o nome laranja, né? Isso é um caso de duplicado aqui de dado. Mas, ó, remover a banana, maçã, laranja. E aí a gente consegue limpar item por item. Vou criar um último botão aqui, que é limpar tudo. Então, o que você imagina que seria o valor do setlist aqui que eu tenho que colocar para limpar tudo? Bom, se você responder um array vazio, você
Acertou. Certo? Então eu tenho ali uma lista com vários itens. Clico em limpar tudo. O meu list passa a não ter nada, passa a ser um array vazio. E aí o que você precisa tomar cuidado, né? Por que eu falei que você precisa iniciar a sua variável já com o valor que você quer, né? Com o tipo de dado que você quer. Se eu deixar aqui sem valor nenhum, você vai ver que minha aplicação vai quebrar. E por que que ela vai quebrar, né? Por que que ela quebrou aqui? Porque ele está tentando fazer um map de uma variável undefined. Ele está fazendo isso aqui, ó, undefined.map. Se você tentar fazer isso, ó, você vai ver que ele vai quebrar. Então por isso que a aplicação quebrou. Se eu tentar fazer um map em um array vazio, ele simplesmente não vai exibir nada. Então você criar o seu state já com o valor que você espera que ele tenha, evita esse tipo de bug. Certo? Então, esse foi o state. E por último, a gente vai aqui para o objeto. Então, eu tenho aqui um objeto pessoa que eu criei como exemplo. Const pessoa, set pessoa, igual useState. E aí, mesma coisa, eu inicio ele como objeto vazio. E aí eu posso, inclusive, já passar as propriedades dele, né? Então, vamos supor um name, passo uma string vazia. E a idade, vou colocar aqui 20. E aí, o que eu faço? Eu coloco aqui pessoa, dados da pessoa. Nome é pessoa.name. Idade, pessoa.age. Salvei. Ele não vai exibir aqui o nome, mas vai exibir a idade, né? A idade está ali. Certo? Nome vazio, que é o nome que está aqui, e a idade vazia. Se eu não coloco as propriedades iniciais, ele não vai quebrar. Ele vai simplesmente dar um undefined aqui, né? Mas se eu não passo o objeto como parâmetro inicial, ele vai quebrar também pelo mesmo motivo. Ele vai tentar acessar .name de uma variável que não existe, né, de um undefined. Ele vai fazer undefined.name. Evidentemente isso vai quebrar. Agora, se eu passar um valor inicial, um objeto vazio, o objeto vazio.name, vou colocar aqui a.name é undefined, então ele não vai quebrar, ele vai exibir undefined, vai dar vazio, mas não vai quebrar. Certo? Que é esse caso aqui. Agora, como que eu faço para atualizar esse valor? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um input. Esse input vai ser um input para eu digitar o name da pessoa. O valor dele vai ser pessoa.name. Então, o que eu colocar aqui entra no nome da pessoa. E para eu trocar esse name onChange igual vou deixar aqui vazio por enquanto, aqui vai o evento, né? O que você imagina que precisaria acontecer aqui, né? Antes de mais nada, deixa eu dar um console log aqui na pessoa para você entender o problema aqui de se trabalhar com objetos que você tem que tomar muito cuidado. O meu objeto, ele tá aqui, ó, name e age, certo? Ele tem essas duas propriedades. Você poderia imaginar que o que você tem que fazer aqui... Bom, a gente sabe que a gente precisa do iTargetValue, tá? Que é a mesma coisa que a gente fez aqui. Você poderia imaginar que a gente tem que passar o setPessoa, um objeto com a propriedade name e .target.value. Qual que é o problema disso aqui? O problema disso aqui é que ele vai substituir o meu objeto que tem duas propriedades, o name e o age, para um objeto que só tem uma propriedade, que é o name. Certo? Então sempre que eu mexer aqui, ó, pum, ó, tá com duas propriedades, escrevi, ele sumiu com o age. Então você vê que a idade aqui, ó, desaparece, tá? O 20 e desaparece.
Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando a gente está atualizando o valor de um objeto, o que a gente quer fazer é atualizar apenas a propriedade que a gente está mexendo. Como que a gente faz isso? A gente quer criar então uma cópia. Então a gente faz isso. A gente passa um spread. O spread ele cria uma cópia com tudo que já tem e troca apenas o name, certo? Lembrando que em JavaScript você pode passar. Deixa eu colocar esse exemplo aqui em cima, né? Você pode passar a mesma propriedade várias vezes, sendo que apenas a última vai contar, né? Então eu passei aqui ó, várias vezes o name e ele contou apenas o 55, ó, 55. Então o JavaScript ele aceita isso, né? Embora ele reclame aqui, obviamente, mas ele aceita passar várias vezes a mesma propriedade, sendo que ele vai considerar apenas a última. Então é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está passando tudo que já existe, ou seja, ele está passando exatamente isso aqui no início, né? É claro. Ele está fazendo isso, ó. Ele está passando o name que já existe, o age, e novamente o name, só com um valor diferente. Só que você precisa tomar cuidado, porque se você passar o name antes, de novo, ele conta só o valor que vem por último, então ele não vai trocar. Ele vai manter o que já existe. Então, nesse caso, você sempre precisa passar o seu valor novo por último. E aí sim, ele troca apenas o name e mantém todo o resto que já existia, no caso aqui, que é o age. Aliás, eu não tenho 20 anos, né? Mas é engraçado pensar que eu coloquei ali 20 anos, né? Certo? E aí uma outra forma de utilizar isso que é muito comum, dentro do target você também tem o name, tá? Então eu posso passar o name do campo aqui como name, tá? Ficou igual, name. E aqui eu passo de forma dinâmica, i.target.name. Isso aqui vai funcionar igual. Você só precisa tomar cuidado para garantir que o seu name do input seja o mesmo name da propriedade, né? Se eu colocar outra coisa aqui, você vai ver que ele vai criar uma nova propriedade, que é o name2, e não vai trocar aqui o valor original, né? Então, essa é uma forma muito comum, inclusive uma forma de economizar código quando você tem muitas funções, muito set, alguma coisa, fazendo cópias de um objeto, certo? Então, e sem contar que isso é a forma mais adequada de se fazer formulário, certo? Então, a gente tem essas formas de se utilizar o useState com vários tipos. Então, a gente passou ali pelos numbers, pelas strings, pelos booleanos, pelos arrays e pelos objetos. Passamos ali por algumas coisas que você precisa tomar cuidado, alguns bugs que podem acontecer, principalmente quando você não passa ali o valor padrão, ou quando você está manipulando arrays, ou quando está manipulando objetos, certo? Uma coisa que você precisa tomar cuidado é para não trocar, tentar usar sempre uma variável sempre com o mesmo tipo, né? Você pode, por exemplo, fazer uma variável que era um array virar uma string? Pode, não tem nada que te impeça disso. Mas é uma má prática, né? Uma grandíssima má prática. E aí a gente viu ali realmente uma parte mais técnica de como que o state funciona por baixo dos panos e o porquê da necessidade dele. E aí na próxima aula a gente vai elaborar esse conteúdo entendendo como ele funciona, como utilizar o state com TypeScript. Ele tem uma característica bem interessante se você gosta de TypeScript, quer aprender mais TypeScript. O useState, ele tem uma forma de utilizar tipos nele que vai melhorar muito aí o seu código. Certo? Então, obrigado, pessoal, mais uma vez. Aí no link, na descrição, eu vou deixar os links para nossas mídias sociais, para nossa página e para o artigo aqui da aula. Tem também o repositório, tá? Que eu vou deixar aí nos comentários, aí na descrição. Se você quiser ver o código,
Você pode baixar aí o repositório e estudar por ele também. Então, é isso, pessoal. Obrigado e até mais.